Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 68 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quarta-feira, 1º de novembro. Paulino proíbe a entrada de Carmelo na fazenda. Lucrécia diz a Benito que só quem pode entrar é o Juliano e Paulino aceita. Josué procura Paulino, agradece por ter doado sangue para ele alguns anos atrás, mas diz que não está procurando nada, que não está ali por isso. Paulino diz a Josué que só não a procurou por respeito a Rodolfo e por medo também de que ele a rejeitasse. Paulino diz que se Josué chegar a precisar de ajuda, que não deixe de lhe dizer. Josué agradece Paulino e eles apertam as mãos. Carmelo diz a Fidel que ganhou Lucrécia do pai dele e prefere morrer a deixá-la escapar. Fidel diz a Carmelo que já está farto das birras dele e exige que ele pague o que lhe deve. Carmelo diz a Fidel que vai fazer isso quando decidir. Fidel diz a Carmelo que vai voltar depois e é melhor que ele tenha tudo pronto. Lucrécia conta para Delfina o que fez com Carmelo. Delfina diz que ela fez muito bem. Depois, Lucrécia vai ver a mãe. Rosário diz a Lucrécia que sabe que elas não têm tido uma boa relação, mas as coisas podem mudar e pede para ela jurar que não vai mais embora. Lucrécia diz à mãe que não pode jurar que vai ficar com ela e que ela sabe que ela ama Juliano. Rosário pergunta por que Lucrécia insiste em torturá-la se quer matá-la de uma vez e joga na filha a culpa do que lhe aconteceu. Lucrécia diz que a mãe não vai poder culpá-la dessa vez, que não tem nada a ver com a doença dela e que sente muito, porque ela vai viver a vida dela com Juliano. Rosário diz a Lucrécia que vai se matar se ela fizer isso. Lucrécia não dá importância para a ameaça da mãe e sai do quarto dela. Tonha avisa a Lucrécia que Juliano está esperando por ela no estábulo. Feliz, Lucrécia vai correndo ao encontro dele. Rosário vê Lucrécia indo em direção ao estábulo. Lucrécia e Juliano se beijam. Teresa diz a Manuel o porquê não disse a verdade sobre Lucrécia e conta que Carmelo bateu nela. Manuel consola Teresa, diz que ela não está sozinha e a beija. Teresa diz que Manuel a beijou porque com certeza sente muita pena dela e vai embora. Juliano e Lucrécia estão se beijando quando Rosário aponta um rifle para a cabeça dele e o chama de nojento e manda ele soltar Lucrécia. Juliano manda Rosário atirar de uma vez e Lucrécia implora para a mãe não fazer isso. Rosário aponta o rifle para o seu queixo e diz que se Lucrécia decidiu ficar com o assassino do irmão dela, não vai ficar ali para ver isso. Rosário diz a Lucrécia que aquela vai ser outra morte que ela vai carregar para o resto da vida. Paulino e Delfina escutam um tiro e correm para o estábulo. Juliano consegue tirar a arma de Rosário. Rosário jura a Lucrécia que ela e aquele desgraçado não vão conseguir o que querem. Paulino e Delfina chegam. Delfina leva Rosário para casa e Lucrécia conta para o pai o que aconteceu. Juliano diz a Lucrécia que sente muito ter provocado tudo isso e vai embora. Fidel procura Carmelo e eles voltam a discutir. Fidel quer metade do dinheiro que Carmelo recebeu pela carga das maçãs. Carmelo se nega a dar metade para ele e pergunta desde quando um pobre e morto de fome ganha tanto quanto seu patrão. Fidel fica furioso e aponta a arma para a cabeça de Carmelo e diz que ou ele lhe paga tudo o que ele deve ou já era. Morrendo de medo, Carmelo diz para Fidel ficar calmo, que não é para tanto. Fidel manda Carmelo lhe dar logo a grana e rápido, que ele não tem tempo. Sem saída, Carmelo passa o dinheiro para ele. Fidel diz a Carmelo que foi uma verdadeira chateação trabalhar para ele e vai embora. Carmelo fica furioso.
Triste, Lucrécia diz a Delfina que a mãe ia se matar. Delfina pede para Lucrécia não se preocupar, porque Rosário não ia fazer isso. A única coisa que ela quis foi lhe dar um susto. Juliano conversa com Padre Matias sobre o que aconteceu na Fazenda Milagres e pergunta por que Rosário se comporta assim com a Lucrécia e diz que ela passou a vida fazendo a filha se sentir culpada. Padre Matias diz que nunca conseguiu entender e imagina que deve ter acontecido alguma coisa na vida de Rosário que tenha feito rejeitar a filha. Teresa conta para Assunção que Manuel a beijou. Assunção diz a ela que talvez Manuel está deixando de gostar de Lucrécia e começando a vê-la com outros olhos. Manuel está no bar com Modesto quando Fidel chega. Fidel pede uma garrafa de tequila ao garçom e diz que logo vai começar a festinha dele, porque hoje está se mandando daquela cidade caipira. Fidel vê Manuel e Modesto no bar, mas sai sem falar nada para eles. Renata e Josué passeiam pela rua. Ela diz que adora que os vejam juntos e o beija. Branquinha vê os dois e diz a Josué: como eu não gosto de dar uma de fofoqueira, vou falar na sua frente. Eu não sei o que essa víbora quer com você, mas vai com cuidado, porque não deve ser nada bom. Branquinha pede para Renata contar para Josué que estava se agarrando com Carmelo e colocando chifre na prima dela. Renata chama Branquinha de imbecil e manda ela calar a boca. Branquinha diz a Josué que isso era tudo que ela queria que ele soubesse e vai embora. Renata diz para Josué não vir lhe dizer que acreditou naquela estúpida. Manuel diz a Modesto que não beijou Teresa por pena e que está gostando dela. Josué diz a Renata: Renata, quer saber? Eu gostei do que rolou entre a gente, mas paramos por aqui. Não foi lá grande coisas. Adeus. Fidel diz a Manuel que vai embora de São Pedro e quer se despedir dele e pede para ele aceitar um dinheiro. Manuel deseja boa sorte a Fidel, mas diz que não pode aceitar o dinheiro. Fidel insiste para que Manuel pegue o dinheiro e, nesse momento, recebe um tiro nas costas. Manuel fica muito assustado e diz a Fidel que vai ficar tudo bem. Fidel pede perdão a Manuel, pede para ele dar um beijo em Delfina e morre em seus braços. Os caras para quem Carmelo devia se alegram com o que aconteceu com Fidel. Carmelo se aproxima, vai até a caminhonete de Fidel e pega a maleta com o dinheiro. Simão esbarra em Carmelo quando ele está saindo. Juliano chama Josué para trabalhar com ele e Manuel na Alamos. Irene diz a Rodolfo que o único homem com quem a filha dela e ela querem estar é ele e pede para ele ficar com ela em sua casa. Carmelo diz para si mesmo: olha, eu avisei. Você procurou Little Boss. O corpo de Fidel é levado. Os policiais pedem para Manuel explicar o que exatamente aconteceu. Manuel diz que ouviu um disparo, mas não viu quem foi. Rodolfo e Irene passam a noite juntos. Ordorica diz a Justina que vai colocar Carmelo contra a parede para que ele venda a casa de Rio Branco e quando ele conseguir, a casa vai ficar no nome dela. Justina fica eufórica. Paulino diz a Rosário que ela tem que entender que essa obsessão em impedir que Lucrécia fique com Juliano faz muito mal a ela. Rosário diz que Lucrécia pode fazer a vida com quem quiser, mas nunca com Juliano, por isso ela simplesmente não vai aceitar. Rosário diz que o ódio que sente por aquele miserável é mais forte do que ela e implora para Paulino ajudá-la a convencer Lucrécia a deixar para sempre aquele maldito desgraçado. Paulino diz a Rosário que não pode fazer isso porque Lucrécia não ouviria. Rosário diz que então, como sempre, ela vai se encarregar do assunto. Manuel conta para a mãe Modesto que Fidel foi assassinado. No dia seguinte, Juliano se encontra com o pai e elogia o novo visual dele.
Rodolfo diz a Juliano que Lucrécia e ele não precisam pagar pelos erros dos pais e têm o apoio dele. Depois, Rodolfo conversa com Juliano sobre Irene e diz que está apaixonado por ela. Paulino encontra Rosário com vários comprimidos na mão e se dá conta de que foi daquele jeito que ela provocou a queda de Potássio. Rosário diz a Paulino que fez isso para obrigar Lucrécia a voltar, que ela não fosse embora com aquele desgraçado. Paulino diz que Rosário está completamente louca e que não pode continuar chantageando a filha para que faça o que ela quiser. Paulino diz a Rosário que já foi o suficiente e que o único recurso que resta a ele é afastar Lucrécia dela. Paulino diz que Lucrécia vai com ele até que possa se divorciar do Carmelo Souza e depois ele vai pessoalmente levá-la até Juliano Horta e se ela quiser se matar, que se mate. Rosário diz que Paulino não pode fazer isso. Paulino diz que é claro que posso. A Lucrécia é minha filha e vou defendê-la de você de qualquer jeito. Rosário grita: não, a Lucrécia não é sua filha, não é nada sua, não leva o seu sangue, Paulino. A Lucrécia é filha de outro homem. Paulino fica chocado. Paulino pergunta a Rosário o que ela está ganhando, dizendo aquela estupidez para ele. Rosário diz que não é nenhuma estupidez e que ele pode comprovar quando quiser. Paulino exige que Rosário lhe diga então quem é o pai de Lucrécia. Rosário diz que isso ele não vai saber nunca. Paulino não quer acreditar em Rosário e diz que ela está mentindo e sai do quarto desorientado. Renata diz a Justina que Josué acredita que ela mandou procurá-lo e ficou muito zangado e que tudo foi por culpa da maldita mosca morta da sobrinha do padre. Justina diz para Renata não se preocupar, porque o Josué nunca vai dar atenção a uma garota tão insignificante como a Branquinha. Lucrécia e Juliano se encontram no Rio. Ela diz a ele que tem uma reunião com o advogado sobre o divórcio dela. Juliano diz que não quer que ela ande sozinha e por isso vai acompanhá-la. Lucrécia diz que ele é um amor. Juliano pergunta por que ela disse isso. Lucrécia diz, por me amar, por me proteger, e os dois se beijam. Paulino pergunta a Delfina que outro homem houve na vida de Rosário além dele. Delfina diz a Paulino que nenhum, que nunca conheceu outro namorado de Rosário e pergunta se ele não lembra como o pai dela era severo. Ninguém parecia bom para a filha dele. Paulino diz a Delfina que Rosário acabou de lhe dizer que a Lucrécia não é filha dele. Delfina não acredita nisso e diz a Paulino que o que Rosário quer é aborrecê-lo porque ele não se opõe que Lucrécia fique com Juliano. Os policiais vão até a casa de Carmelo e perguntam se ele faz ideia de quem teria motivos para matar Fidel. Carmelo reage como se não soubesse da morte de Fidel e pergunta quando mataram. Carmelo finge estar chocado e diz que é verdade que Fidel trabalhava para ele, mas ele não tinha uma relação muito próxima e ele quase não sabia nada sobre a vida pessoal dele. Ordorica procura Carmelo para lhe vender a casa de Rio Branco. Carmelo se nega, devolve para Ordorica o adiantamento que ele havia dado e manda ele ir embora da casa dele. O advogado diz a Lucrécia que a segunda audiência de conciliação está marcada para o dia seguinte e aconselha ela e Juliano a evitarem ficar juntos até que o divórcio esteja resolvido, porque isso pode tornar as coisas mais difíceis. Juliano diz a Lucrécia que vai viajar à noite para entregar para Lorena o controle dos negócios do pai dela. Josué vai até a fazenda falar com Lucrécia. Rosário vê e diz o que faz aqui esse bastardo cretino. Josué diz que foi ver Lucrécia. Rosário diz para Josué deixá-lo Lucrécia em paz e que não quer que ele e nem o infeliz do irmão dele se aproximem da filha dela. Josué diz que mesmo que Rosário não aceite, ele é meio-irmão da Lucrécia e também do César. Furiosa, Rosário diz para Josué não se atrever a falar do filho dela e diz que o irmão dele o matou.
Josué não aguenta e diz que Juliano não fez nada e que o único culpado do que aconteceu foi ele, que foi ele quem obrigou César a subir no tronco. Josué diz que foi ele quem falou para o César que se ele não se atrevesse a atravessar o rio, seria Manicas. Rosário fica chocada, mas não quer aceitar que seja verdade. Paulino diz para Josué não se atormentar, porque o que aconteceu com César foi um acidente do qual ninguém é culpado.